Bom dia! Hoje é sexta-feira, 13 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Coronavírus. Governo do Estado divulga novas ações para combater a doença. 1.000 novos leitos de UTI vão ser equipados. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o Estado de São Paulo dispõe, rede privada benemerente e governo do Estado, de 100 mil leitos. Dengue ou coronavírus? Você sabe qual doença pode ser mais perigosa? Segundo o Ministério da Saúde, esse hospital é a referência para casos de coronavírus aqui na nossa região. Cai para 9 o número de desaparecidos no Morro da Barreira e as famílias começam a receber aluguel social nesta sexta-feira. Aliás, de tudo que aconteceu com todo mundo, a gente tem que agradecer a todos os povos que ajudaram nós no abrigo aqui também, que apoiou nós, todo mundo, né? Atividades lúdicas e brincadeiras buscam trazer de volta o sorriso das crianças que estão desabrigadas. A gente pode dar roupas, a gente pode dar comida, mas o que eles mais precisam para recomeçar é ter a esperança no coração. O Bom Dia Cidades já começou. E já está comigo aqui no estúdio do Bom Dia Cidades, Grace Paiva, subsecretária de Gestão Pedagógica de Praia Grande. Grace, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar conosco nesta manhã. Bom dia. Eu que agradeço o convite e vamos discutir sobre educação. Sem dúvida nenhuma. A base para a mudança de todo um povo, eu não tenho a menor dúvida. Daqui a pouquinho também está chegando e vai estar conosco o deputado federal Júnior Bozella. E você que está em casa pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. Aliás, já estamos também simultaneamente ao vivo no Santa Portal. Na nossa fanpage é só entrar no Facebook Santa Portal e acompanhar, ficar com a gente até o final, se você não pode acompanhar pela Santa Cecília TV. Tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1, e a nossa linha direta com você, o nosso WhatsApp. 13982288219. E a gente começa o nosso giro de notícias desta sexta-feira. Aliás, hoje, as famílias desabrigadas pelos deslizamentos começam a receber o aluguel social da Prefeitura do Guarujá. As buscas aos desaparecidos continuam na barreira do João Guarda. O número de moradores não localizados caiu de 17 para 9. Pouco a pouco, moradores do Morro da Barreira do João Guarda tentam retomar a rotina após a tragédia. Dona Cleidineide tem um mercadinho na comunidade há 4 anos. Perto dali, perdeu vários amigos que foram soterrados. Tá muito triste no momento. Não por mim, só por mim, mas pelas pessoas, né, que nós estamos vendo, pelas perdas. Nossa. Aqui na Barreira do João Guarda, a população continua mobilizada. Muita gente veio de outras comunidades para ajudar nesse momento tão difícil. Aqui é um ponto de apoio, vou mostrar para vocês esse todo. O Edson, ele mora no Morro do Macaco Molhado. Ele montou uma estrutura semelhante lá. Depois que as buscas foram encerradas, o Edson veio para cá, para a Barreira, para ajudar o pessoal nas buscas. Tem aqui de tudo, ó. Água, marmita aqui, para o pessoal que está trabalhando. E agora o Edson está preparando um cafezinho, né, Edson? Deixa eu te interromper um pouquinho. O que significa poder ajudar, parar um pouco os afazeres e ajudar o próximo? É dar um pouco de força, né? Muita gente perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo, né? E a gente, por mais que a gente tenha perdido um pouco da nossa casa, perdido os bens materiais, mas a gente tem força para dar força para a população, né? Que perdeu tudo. O vai e vem de caminhões segue em ritmo acelerado. 5 retroescavadeiras retiram terra e detritos dessa área, onde moravam cerca de 600 pessoas. 22 moradores morreram soterrados aqui. O local foi dividido em quadrantes de 25 metros por 25. Equipes fixas de bombeiros trabalham nesses espaços delimitados. Aquela terra que foi mexida, agora eu tenho que tirar daqui. Essa terra é vistoriada 3 vezes. Ela é vistoriada antes de passar nos caminhões, ela é vistoriada na hora que eu mando para o local e ela é vistoriada no local de descarte, né? Então nós passamos os cães. Então é uma forma de nós estarmos
fechando quadrículas da área que nós estamos trabalhando, né? A partir desta sexta-feira, a Prefeitura começa a pagar o auxílio aluguel para vítimas do deslizamento. A primeira parcela vai ser de R$ 1.500, seguida de outras 11 de R$ 200. Segundo o decreto municipal, a princípio, 65 famílias vão ser beneficiadas. A Prefeitura está concluindo o cadastro de todas as famílias que vão receber o benefício. O governo do estado também anunciou o pagamento de R$ 1.000 e 12 parcelas de R$ 300 para as famílias cadastradas pela Prefeitura. O nosso programa de locação social ele já existia, porém, diante da calamidade, foi feito um novo decreto ampliando os valores para dar uma assistência maior para a nossa população em função do tamanho do desastre que aconteceu na nossa cidade. Então, os critérios são estabelecidos por lei. A pessoa tem que passar pelo atendimento social, onde você faz a Secretaria de Assistência Social do município faz todo o levantamento socioeconômico dessas pessoas. Na sequência, essas pessoas têm que ter um laudo da Defesa Civil, dizendo que de fato o imóvel dela está interditado totalmente, ou seja, não tem mais condição de habitação, e a seguir ele é encaminhado para a Secretaria Municipal de Habitação, que faz a inclusão no programa de locação social. Ana Paula está na primeira lista do aluguel social do município. Ela e os 6 filhos moravam na barreira do João Guarda e tiveram que deixar a casa às pressas. Assim que receber o benefício, quer deixar o abrigo. Aliás, de tudo que aconteceu com todo mundo, a gente tem que agradecer todos os povos que ajudaram nós no abrigo aqui também, que apoiou nós, todo mundo, né? E o auxílio aluguel vai tirar a gente daqui, porque a gente vai para o aluguel e depois a gente vai ganhar nossa casinha. E eu agradeço todo mundo que ajudou nós. E tem que agradecer mesmo, porque se transformou numa corrente de solidariedade. Falando em solidariedade, atividades e diversão tentam distrair as crianças que viveram um verdadeiro pesadelo com o temporal que atingiu a Baixada Santista há 12 dias. Uma programação especial foi criada para os pequenos que ficaram desabrigados depois dos deslizamentos no Guarujá. No pátio da escola, a criançada faz fila e mergulha no mundo da diversão. São brincadeiras e atividades lúdicas. Palmas para vocês que são amigos de Jesus agora. Momentos de curtição que prendem a atenção e arrancam sorrisos dos pequenos. Kelvin, de 9 anos, faz questão de participar de todas as atividades. O que mais você está gostando? Todo mundo nesse lugar aqui é uma maravilha para morar. Dá para passar mais assim o tempo, se divertir? Sim. Momentos especiais proporcionados por voluntários que não poupam atenção e carinho. A gente pode dar roupas, a gente pode dar comida, mas o que eles mais precisam para recomeçar é ter a esperança no coração. Eles precisam de Jesus, então por isso que eu estou aqui. Sara Bittencourt coordena o grupo de psicólogos que dão assistência às vítimas dos deslizamentos. Segundo ela, as brincadeiras e atividades amenizam um momento difícil de quem teve que sair de casa às pressas e perdeu parentes na tragédia. O objetivo é ajudar crianças e adultos a retomar a rotina aos poucos, depois de um pesadelo. Eles é mais um acolhimento, um suporte, dando algumas orientações, verificando questões básicas, que é principalmente tá dormindo, tá se alimentando direito, toma medicamento, tá conseguindo os medicamentos, de repente as pessoas perdem os medicamentos na enchente, então a gente também tem que fornecer essa parte dos medicamentos para eles via médicos, né? Então a gente faz o encaminhamento quando precisa. Então a gente dá todo esse suporte para os familiares no geral e também para as crianças, né? E confira agora a previsão do tempo para toda essa sexta-feira. Em Santos, o dia amanhece parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Máxima de 32 e mínima de 23 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. Em Cubatão, tempo bom e sol com poucas nuvens. A mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. A sexta-feira será parcialmente nublada em São Vicente e as temperaturas giram entre 22 e 32 graus. Com máxima de 33 e mínima de 23 graus, Praia Grande terá um dia ensolarado e com poucas nuvens. Em Mongaguá, o dia será parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas giram entre 22 e 32 graus. Coronavírus. 98 casos foram confirmados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o estado vai ampliar o combate à doença
com a criação de 1.000 novos leitos de UTI. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante a entrevista coletiva. Dória disse que não há razão para pânico e reforçou a importância da campanha de comunicação e prevenção para evitar o aumento do número de casos. Dentre as principais medidas anunciadas, 1.000 novos leitos de UTI para receber pacientes com diagnóstico de coronavírus. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o Estado de São Paulo dispõe, rede privada benemerente e governo do Estado, de 100.000 leitos. Dos 100.000 leitos, nós atingimos praticamente 7.200 leitos de UTI. O Estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento, qualquer cenário. O governador também negou a necessidade imediata de medidas mais drásticas, como a suspensão de atividades em repartições públicas e escolas. Todos os eventos culturais, esportivos e religiosos que reúnem grande público estão mantidos tanto na capital como nas demais regiões do estado. Não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos, independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Assim, como disse o doutor Davi Wippe, o aconselhamento. Pessoas com mais de 55 anos, que representam o grupo de risco, devem evitar. E por conta do coronavírus e dos possíveis impactos na economia, o governo federal já decidiu antecipar, inclusive, o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Geralmente, essa parcela é paga em agosto. Agora ela vai ser liberada a partir do mês que vem. Além disso, a chamada prova de vida também foi suspensa pelo INSS por pelo menos 120 dias. O teste feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem suspeita da doença, deve ser divulgado ainda hoje. Aliás, Jair Bolsonaro, prestem atenção, pediu que as manifestações previstas para domingo sejam repensadas em todo o país. Não há motivo para pânico, isso é verdade, mas precisamos tomar algumas medidas de precaução para prevenir. E será que o coronavírus é mais mortal do que doenças com as quais nós estamos acostumados, como, por exemplo, a dengue e uma gripe comum? Fomos procurar esta resposta e quem mostra ela para você é o repórter Fabiano Roma. As equipes de combate à dengue batem de porta em porta, entram nas casas, nos comércios e fazem a vistoria completa. Nada escapa ao olhar atento do agente. Qualquer tipo de recipiente pode se transformar num criadouro, seja um copo de água, uma garrafa, às vezes uma bacia. Tem muita gente, hoje em dia o pessoal tem muita piscina de plástico, então sempre é bom estar atento, estar cobrindo, estar colocando cloro, estar sempre removendo recipientes que forem possíveis, como garrafa, recipiente de plástico, esse tipo de objeto. E o comerciante agradece. Ficar doente, nem pensar. Nessa época aí que está esse monte de vírus aí que ninguém sabe de onde vem e arrumar mais um problema, né, para a cabeça não dá certo. Pois é, desde que o coronavírus surgiu no mundo, muita gente está preocupada. Mas será que esse vírus, que já é pandemia, é pior do que a dengue? A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos diz que não. Porque o coronavírus é uma coisa nova, ele está adentrando ainda o Brasil e nós estamos aprendendo e estudando com ele. Mas a gente sabe que é uma coisa que não é para ter pânico, porque os números estão baixos e a gente está bem controlado dentro da vigilância. Agora a dengue não, a dengue vai além do que as nossas medidas fazem, né? Vamos aos números. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em menos de 3 meses, o corona causou 3.070 mortes, o que representa 0,0002% da população do país. Já o Brasil tem quase 217 milhões de habitantes. Só em 2019, a dengue matou 744 pessoas, o que representa 0,0003% da população. Analisando numericamente, parece que o coronavírus é muito mais fatal, já que matou quase a mesma coisa proporcionalmente à dengue, porém em menos de 3 meses. Mas será que esses números refletem a realidade? Esse é o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Fica em Vicente de Carvalho, Guarujá. Segundo o Ministério da Saúde, esse hospital
é a referência para casos de coronavírus aqui na nossa região. Quem, por acaso, contrair a doença, vai ter a indicação para ser internado bem aqui. O hospital tem ao todo 46 leitos e 9 de isolamento. Desses 9, 6 na UTI e 3 na enfermaria. Dr. Gustavo Pasquarelli é infectologista e diretor técnico do Emílio Ribas. Ele afirma que a dengue é muito mais perigosa que o coronavírus. O coronavírus, como já amplamente divulgado, é uma doença tranquila, leve, né? Com 80% dos pacientes tendo sintomatologia leve ou até não tendo sintoma nenhum. Diferente da dengue. A dengue que a gente tem aqui na nossa região, uma carga muito grande, tanto de mosquito quanto vírus, é uma doença muito mais debilitante e que, diferente do coronavírus, que pega uma faixa etária mais idosa, a dengue não tem nenhuma predisposição por pegar idoso, jovem, ele pega qualquer faixa etária e todos com o mesmo potencial de gravidade. Mas por que o coronavírus mata tanto? Se nós pegarmos todas as mortes, pelo menos 95% delas são pacientes idosos e que já tinham alguma comorbidade, ou seja, já tinham algum problema ou pulmonar, ou cardíaco, ou renal, que agravariam e que provavelmente aconteceria se fosse qualquer outro tipo de infecção. Ocasionou o coronavírus agora, mas poderia ter sido qualquer outro tipo de micro-organismo que esse paciente possivelmente teria um desfecho ruim também. Segundo o médico, não existe tratamento específico para os infectados pelo corona. O tratamento são medidas gerais, então tem dor, remédio para dor, tem febre, remédio para febre, e se eventualmente esse paciente precisar de uma internação, que acontece principalmente nos casos de insuficiência respiratória, esse paciente vai ser conduzido para uma unidade de terapia intensiva e colocado possivelmente numa respiração mecânica, que a gente fala, ou seja, respirando por aparelhos, sedado, com medicações, para depois tirarmos essa sedação, tirarmos esse tubo, esse respirador, para ter uma vida normal. Dr. Gustavo explica que o fato da Organização Mundial de Saúde ter declarado pandemia não significa que a população deve entrar em pânico. Não significa que nós estamos numa situação mais grave, nada disso. Só mostra que todas as medidas feitas até o momento, elas foram deficitárias. Então, ao invés de nós individualizarmos os casos, a gente começa a pensar no coletivo. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que veio de viagem, que começa com um quadro de febre, dor de garganta, coriza, tosse, passa a ser um paciente suspeito, né? Diferentemente de antes, que era só o paciente que vinha de determinada região. Então, essa diferença de ter colocado a pandemia faz com que as medidas, ao invés de serem individualizadas, elas se tornem mais coletivas. E fica a orientação para evitar o contágio. Em ônibus, metrô, né, qualquer contato com superfícies coletivas, padaria, balcão, você usar o álcool gel. Ou lavar as mãos e quando você tocar nessas superfícies de uso coletivo, não tocar nem olhos, nem nariz, nem boca, ou seja, mucosa. Com isso você vai levar qualquer tipo de germe, não só o coronavírus, existem conjuntivites, existem meningites, existem outros agentes infecciosos que também podem ser acometidos, principalmente nessas superfícies. Lavagem das mãos é a principal forma de prevenção. Bom, vamos lá. É muito importante a gente deixar claro que não há motivo para pânico. No mundo, já foram registradas mais de 4.500 mortes. É um número alto? É um número alto. Mas essa histeria coletiva, criada especialmente nesse momento, depois que houve um boom na Itália, só tem trazido reflexos negativos. Aqui, por exemplo, na Baixada Santista, nós não temos nenhum caso confirmado da doença por enquanto. Talvez, é verdade, seja questão de tempo pela proximidade que nós temos com a capital, que é a cidade com o maior número de registros. Mesmo assim, é preciso manter a calma. Como bem disse o médico infectologista, redobrar a atenção com cuidados que já devem fazer parte do dia a dia de cada um de nós. Lavar as mãos com frequência. E agora, nesse momento de alerta, não de pânico, evitar lugares cheios, especialmente fechados, como bares, restaurantes, cinemas. Ontem, por exemplo, a gente viveu um dia de caos economicamente. A Bolsa de Valores registrou uma queda histórica praticamente, quase 17%. O dólar abriu a cotação acima dos R$ 5. Calma, precisamos ter calma.
como a gente viu na reportagem, a letalidade do coronavírus, ela é pequena. A faixa etária mais predisposta à doença está acima dos 55 anos. Nós, é verdade, estamos numa região de muitos idosos. Por isso que o discernimento nesse momento é o mais importante. A gente não pode menosprezar a doença como aconteceu na Itália. Ela é uma doença de transmissão rápida, já tem transmissão por pessoas que não tiveram contato com pessoas que estão com o coronavírus. No entanto, se seguirmos recomendações básicas, tivermos discernimento e trabalharmos com a prevenção, o cenário aqui no Brasil há de ser muito diferente do resto do mundo. E daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, a Santa Casa de Santos vai realizar uma campanha com foco na prevenção de doenças respiratórias. E é na Santa Casa que está o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. O nosso Sextou de hoje, Sextou BDC, é com foco na saúde. Afinal, esse é nosso bem mais importante, não é mesmo? O que vai ter de programação aí? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Falou e disse, viu, Nathalie? Saúde é o nosso bem mais precioso e tem que cuidar mesmo, por isso que a Santa Casa realiza essa campanha hoje com foco nas doenças respiratórias, né? Nada mais pertinente. Vai ter aqui hoje exame de glicemia, vai ter aferição de pressão e pessoal especializado dando dicas de prevenção de como evitar as doenças respiratórias. A gente está chegando aí perto do outono, a gente sabe que mudança da estação e no outono também surge um monte de doença respiratória, mas quem vai dar as dicas para a gente é o especialista, Dr. Sérgio Feijó, infectologista, que já está aqui com a gente. Doutor, bom dia para o senhor. Como é que assim, a gente evita ficar doente no outono? Tem jeito? Obrigado pela oportunidade. A medida mais importante é a higienização das mãos. Higienizar as mãos com frequência, com qualidade, não é só passar uma aguinha, é usar o sabão, esfregar as mãos completamente, os punhos entre 20 e 30 segundos. Essa é a medida mais importante. Outra medida importante é evitar aglomerações, né? Então, se for possível, manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Outra medida importante é as pessoas que estão doentes não frequentarem esses espaços. Isso é uma medida de proteção para a sociedade. Se você está doente, se você tem um sintoma de febre, está com tosse, está com catarro, não é o momento de você ir visitar um idoso no hospital, por exemplo. Não é o momento de você ir visitar um parente seu numa clínica. Fique em casa. Se a febre persistir por mais de 48 horas, se os sintomas se agravarem, procure assistência médica. Mas a maioria das doenças respiratórias do outono e do inverno são como todos nós já tivemos na vida. Um resfriado que repouso, boa alimentação, muita hidratação, em 2, 3 dias a pessoa está pronta para outra, né? Mas o que é importante nesse momento, nesse contexto, é tentar não pegar. E para não pegar, o mais importante são as mãos, higienizar exaustivamente as mãos. Nós somos um povo caloroso, nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós damos a mão, a gente tem que ter esse toque. Infelizmente, nesse momento, seria recomendável a gente mudar um pouquinho nossos atos. Não precisa ser mal educado com ninguém, mas assim, dar a mão, abraçar, beijar no rosto, neste momento é um pouquinho não recomendável, né? Duro é conseguir resistir à tentação de alguém lhe oferecer a mão e você dar o cotovelo. Mas vamos tentar trabalhar isso. Tá ótimo, doutor. É muito importante as suas dicas, doutor, mas eu queria que o senhor avançasse um pouquinho e dissesse assim, quem ficou doente, quem está espirrando, precisa se alarmar, não é sinal que está com coronavírus, né? Não. Se a pessoa está com resfriado, vou usar esse termo, como a gente sempre fez, fique em casa, toma um antigripal, preste atenção nos sinais de alerta. Os sinais de alerta quais são? Uma febre prolongada e o mais importante, falta de ar. A falta de ar é o sinal de alerta que deve motivar a ida a uma assistência médica. Os sistemas de saúde, esperamos que não aconteça, mas pelo que nós estamos vendo no mundo, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados. A imensa maioria das pessoas não vai ter nada, vai ter um resfriado, vai ficar em casa 2, 3, 4, 5 dias e vai se recuperar e vai voltar para a vida normal.
Aqueles que realmente tiverem sintomas que demonstrem gravidade vão precisar de auxílio médico e a gente tem que ter espaço para atender essas pessoas. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, dicas muito valiosas. Vou seguir a sua recomendação, não vou apertar-lhe a mão. Sim. Tá? Resistir à tentação. Vou resistir à tentação. Tenha um excelente dia, muito obrigado pelas suas dicas. Nathalie, então, daqui a pouco, 10 da manhã, começa a funcionar. Então, eles vão montar um centro de operações bem aqui em frente à Santa Casa e é só chegar e receber essas e outras informações que o doutor acabou de passar pra gente. Nathalie, antes de devolver para você, hoje é sexta-feira 13, mas eu sei que hoje é um dia muito especial para você. Quem segue você nas redes sociais já viu que você deixou uma belíssima mensagem lá. Eu queria te desejar um feliz aniversário de vida nova para você, que é uma vencedora e que sirva de inspiração, sem falsa modéstia, mas que a tua história sirva de inspiração para tantas e tantas outras pessoas que lutam contra essa doença. É possível, basta ter fé e vontade. Não é isso, minha querida? Um grande beijo, parabéns! Ô, Fabiano, eu ainda tenho um programa, um jornal para tocar até 9 horas da manhã. Isso não se faz. Mas eu concordo com você. É uma sexta-feira 13 para mim, em especial, muito desejada, muito esperada, e onde eu deixo como maior recado exatamente isso que você disse. Vencer o câncer, que foi e que é a minha celebração hoje. Hoje, para quem não leu ainda o meu textão nas minhas redes sociais, eu estou comemorando 5 anos de cura do câncer. Isso, para a medicina e para quem teve a doença, significa alta médica. E sim, é possível vencer a doença com força, com foco e com fé. Muito obrigada, Fabiano. E já está funcionando em Cubatão o Centro de Alta Complexidade em Saúde, que oferece tratamento oncológico e renal. O novo centro é gerenciado pela Fundação São Francisco Xavier, que está também à frente do Hospital Municipal de Cubatão. Vão ser disponibilizados atendimentos em quimioterapia, oncologia clínica e cirúrgica e ambulatório para doenças dos rins. 20 cadeiras para hemodiálise e 20 cadeiras de quimioterapia. Então, essa regulação desse paciente, por ser um equipamento regional, é uma regulação regional. Então, o paciente ele deve estar dentro da rede assistencial para ser encaminhado para o hospital para ser atendido. Então, as primeiras agendas já estão abertas, os pacientes estão sendo vistos pela DRS, né, pela região e pela rede, e nos próximos dias o equipamento a todo vapor. Hoje, o Dia Mundial do Rim marca o início desse atendimento, o que é muito importante para a cidade. Um centro de alta complexidade, que vai atender pessoas que têm problemas renais, com 20 máquinas de hemodiálise, 2 câmaras hiperbáricas e tratamento de câncer de cabeça, pescoço e próstata. Um equipamento que outrora ficou 30 anos parado, destruído. Hoje ele está totalmente recuperado e nós saímos do Vale da Morte para o Vale da Vida. Informações essas extremamente importantes. Trata-se de um centro de alta complexidade que vai atender não só Cubatão, mas vem reforçar o atendimento de doenças de alta complexidade de toda a nossa região. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. Temos 15 minutos de espera de ambos os lados. Ótima notícia para quem está querendo vir para Santos ou ir para o Guarujá. 580 veículos a capacidade por hora. Em São Sebastião e Ilhabela também são 6 embarcações. O tempo está bom. Meia hora de travessia, meia hora de espera para a travessia de cada um dos lados. Bertioga e Guarujá, o tempo está um pouco encoberto, 30 minutos. Uma embarcação e aí a gente vai para o Vale do Ribeira. Em Guape e Jureia, por enquanto, não tem embarcação funcionando. Tempo é de 30 minutos, por enquanto. Cananéia e Ilha Comprida, uma embarcação, tempo bom lá naquela região, 30 minutos. Cananéia e Continente também, uma embarcação, 30 minutos também com tempo bom. Santos e Vicente de Carvalho, o tempo está um pouquinho nublado, 12 minutos de espera e 3 embarcações. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada à capital paulista pela via Anchieta do quilômetro 3 ao 10 por causa do excesso de veículos. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento
é 5 por 5. No próximo bloco, tem o bate-papo com os nossos convidados. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos este bloco com uma notícia lamentável. Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada dentro da própria casa pelo ex-companheiro. Vocês estão vendo imagens aí na tela. O homem que caminha calmamente é o agressor. Ela já tinha medida protetiva. Ele entra, tá vendo aí na casa onde mora a ex-mulher. Dentro dessa casa, ele comete a violência contra a mulher, aí ele sai correndo, sem imaginar que ali estariam câmeras que flagrariam a ação covarde deste homem. A mulher sai pedindo socorro e cai na calçada. Temos informação de que o estado de saúde dela, graças a Deus, é estável. O caso aconteceu em São Vicente. O agressor já havia sido preso outras vezes por causa de agressões contra a vítima. E a gente pega esse gancho para começar o nosso bate-papo. Estão comigo hoje Júnior Bozella, deputado federal, e Grace Paiva, subsecretária de Gestão Pedagógica de Praia Grande. Você pode interagir conosco por todas as nossas redes sociais, que eu vou pedir para a nossa produção deixar aí na tela. Primeiro, Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Bom Dia Cidades. Obrigada pela tua participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie, Grace, prazer, né? Cumprimentar todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Infelizmente, a gente relata mais um caso de violência contra a mulher. Nós estamos no mês da mulher, né, Bozella? E há um grande esforço para que esse tipo de imagem, de cena e de situação que a gente vive seja cada vez menos frequente. Do ponto de vista das leis, você que está lá em Brasília, o que você sente que falta para que esse homem agressor não volte a repetir o ato, como, por exemplo, nesse caso, esse homem que já tinha sido, inclusive, preso por agredir essa mulher? É lamentável, né? Quando você deu agora a notícia, isso é algo extremamente revoltante. Inclusive, na Câmara Federal, uma das principais ações do nosso mandato é justamente em defesa da mulher, no combate à violência doméstica. Eu, em 70 dias de mandato, tive um projeto de lei aprovado justamente para alterar a Lei Maria da Penha, para prever aí indenização por danos morais, para que a gente possa, de alguma forma, conter a evolução desses fatos que são absurdamente revoltantes. A gente não pode fechar os olhos. O Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é morta. Então, isso é algo extremamente grave que tem acontecido no nosso país. Então, as autoridades, né, os homens públicos, eles têm que vir a público realmente falar, não só falar, mas através de ações, através de lei mesmo. Eu apresentei 5 projetos de leis voltados em defesa da violência da mulher, combate à violência contra a mulher. Então, é uma obrigação do homem público ter os olhos voltados para essa questão. Então, lamentavelmente, mais um fato. Isso não é coisa da mídia, não é fake news, não é nada absolutamente disso. É uma realidade triste. É uma realidade. Então, assim, eu, da minha parte, eu tenho procurado fazer o que está ao meu alcance. Tem deputados que ficaram 28 anos lá na Câmara Federal, nunca tiveram sequer um projeto de lei aprovado. Então, eu me debrucei, fiz a minha articulação política, junto à minha equipe técnica, fizemos os estudos necessários. Inclusive, quem relatou o meu projeto foi uma deputada até de um partido que é antagônico ao nosso, do PT. Mas o projeto ele foi elogiado por todos os partidos políticos que compõem a Câmara Federal. Então é importante destacar que quando você tem uma causa nobre a favor da sociedade e da mulher brasileira, vale salientar que não tem direita, que não tem esquerda, que não tem nenhum tipo de ideologia nesse sentido, né? Que não tem partido. Então é isso que eu tenho feito lá na Câmara Federal. Grace, educação é a base, inclusive, do que pode ser a ferramenta para transformar esta realidade. Sim. E educação básica é onde tudo começa, né? Nesse sentido, como é que se trabalha com as crianças, mesmo que pequenininhas, para que elas sejam multiplicadoras de uma mensagem de que isso está errado, isso não pode acontecer? Bem, Nathalie, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Bozella, prazer conhecê-lo. A educação é a base de tudo. E desde as crianças pequenas nós acreditamos que o convívio em grupo ele tem que ser respeitoso.
Então, as unidades escolares de educação infantil e creche, elas trabalham com crianças desde os 0 anos, né? São 4 meses. É o primeiro momento que a gente pode estar desenvolvendo esses trabalhos voltados mesmo ao respeito às diferenças, ao convívio social. Principalmente, a gente sabe que o trabalho com o próprio educador que ali está com ele, o trabalho do carinho, do afeto, trabalhando essas questões socioemocionais na criança, com certeza a gente minimizará essas questões que a sociedade hoje vem enfrentando, né, no seu contexto geral. Porque a gente também encontra a questão contra a violência contra a criança. Exatamente. Né? Então, a gente não pode ficar E essa criança vítima da violência certamente vai crescer com um paradigma completamente distorcido, né? Com toda certeza. Então, eu acho que a cultura do amor, da paz, ela tem que ser desenvolvida na escola desde a primeira infância, né, para que a gente possa diminuir mesmo essas questões que vêm acontecendo na nossa sociedade há muitos anos. Coronavírus, não tem como não falar, né, Júnior? Você estava em Brasília, esteve em Brasília essa semana. Brasília está em alerta geral. Nós temos o nosso presidente da República com a possibilidade de ser diagnosticado com a doença. Como é que está o clima dentro da Câmara? Já tem a possibilidade de sessões serem suspensas, de um recesso ser aplicado? Olha, Nathalie, a gente tem que levar a sério, né, essa questão do coronavírus. É uma pandemia já declarada, né, pela Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, a gente já vinha alertando de que maneira, como que nós estaríamos preparados para suportar essa questão. Então, obviamente, a Câmara Federal, junto com o Poder Executivo, né, o Governo Central, a gente tem buscado alternativas para que a gente consiga minimizar os impactos, né, do coronavírus na nossa sociedade. Então, nós, deputados, né, já estamos fazendo um trabalho, vamos ver se a gente consegue, na semana que vem, aprovar o PLN para que 5 bilhões do orçamento impositivo possa ser destinado para o Ministério da Saúde, única e exclusivamente para combater a questão do coronavírus. Obviamente que aquilo que o Paulo Guedes mandou para a Câmara ainda não tem grandes soluções voltadas para a solução do coronavírus. Isso voltando para a parte da economia. Mas a parte preventiva, Sim. aquilo que estiver ao nosso alcance, a questão financeira é um aspecto. A outra coisa é a prevenção, é a gente tentar evitar eventos em massa, enfim. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, porque ninguém sabe ainda a realidade do vírus, e principalmente os mais idosos, aqueles que são que tem uma probabilidade maior de sofrer com esse vírus. Então, isso aconteceu, não foi só na China, a gente está vendo o que está acontecendo na Itália, e o Brasil pode sofrer grandes impactos. Não quero aqui causar nenhum pânico, né? Mas eu tenho percebido... Precisamos estar em estado de atenção. O governo do estado de São Paulo tem se manifestado, o infectologista Davi Wipp tem dado uma tranquilizada, tem mostrado, está contratualizando novos leitos, são 1.000 novos leitos para receber, principalmente a população mais carente, Sim. que vai começar a ser contaminada a partir desse momento. É uma gripe, sofremos tantas outras gripes ao longo da nossa história. H1N1, por exemplo, Agora, foi que é muito mais forte, mais sério, enfim. Mas assim, não é motivo de pânico, mas é um primeiro momento, a gente precisa se prevenir, tentar evitar a aglomeração, ter essa responsabilidade para evitar a proliferação do vírus. Não é brincadeira, né? Você vê que os Estados Unidos fechou os voos, né? Vindo Teoricamente, as fronteiras, né? Exatamente. Então, quantos megas eventos foram cancelados? A Broadway fechou, enfim, a Disney NBA fechou, parou, a Disney a Comebol. fechou, né? E tudo por prazos assim, de 30 dias no mínimo. Né? Sim. Então, os eventos grandes estão sendo cancelados. Então, isso já são medidas responsáveis. Agora, fatalmente, a economia mundial irá sofrer um impacto significativo. Sofrendo, né? Já está sofrendo. Então, essa é a nossa preocupação. O Brasil já vem patinando um pouco com relação à parte econômica. Infelizmente, a gente já vem falando isso há algum tempo. A gente teve um PIB muito ruim em 2019. A gente tem cobrado ações mais... Uma projeção negativa também para 2020. Uma projeção negativa. Né? Então, assim, com o coronavírus, o impacto ainda vai ser pior. Então, isso é algo extremamente negativo. É por isso que a gente tem cobrado, né, um relacionamento melhor do Poder Executivo com a Câmara Federal, até para que as medidas, né, as reformas que elas precisam ser feitas, seja o Pacto Federativo, a reforma tributária, para que o governo dê celeridade, encaminhe os projetos para a Câmara Federal. E dessa forma, nós, deputados, de forma responsável, iremos votar de acordo com a necessidade que a economia do Brasil precisa. Então, me preocupa muito
porque a gente teve um ano de 2019 praticamente perdido, a recuperação do emprego ela não foi na velocidade que a gente esperava, imaginava, né? E outras tantas questões que se não fosse a reforma da Previdência, e ela, você vê que ela foi colocada em tramitação lá na Câmara Federal em fevereiro, e ela só veio ser aprovada em novembro. Nós vamos entrar agora praticamente aí estamos na segunda quinzena de março, abril é ano de eleição, tem o impacto agora do coronavírus, se você tiver um recesso lá na Câmara, enfim, você já vai perder mais um tempo. E aí a gente já projeta para 2021. Então, assim, você tem aí praticamente 2 anos perdidos desse atual governo e isso é algo extremamente frustrante. Grace, nas escolas, embora ainda não haja esse alarde para que as aulas sejam suspensas, as professoras, elas estão orientando as crianças sobre essas medidas preventivas que são tão simples e que podem ajudar, de fato, a prevenir a proliferação da doença, caso a gente tenha alguma confirmação aqui na nossa região? Bem, a ação natural, que é o lavar as mãos, manter a higiene dos utensílios oferecidos às crianças, isso já vem sendo trabalhado a todo momento, né? É preciso trabalhar essa questão da higiene junto às crianças, desde muito pequenas. Mas agora, com essa condição que nós estamos iniciando e estamos vivendo, esse trabalho será muito mais contínuo, né? E de uma forma muito mais sistemática. Hoje no município, teremos até uma reunião junto com a Secretaria de Saúde, os gestores das unidades estarão participando hoje, agora às 9h30 da manhã, para que a gente possa trabalhar mesmo qual o protocolo que iremos seguir dentro das unidades. Esses protocolos básicos, eles precisam existir. Então, a lavagem das mãos, manter os ambientes arejados, o banho de sol aos pequenos, o álcool gel, como iremos fornecer, né, até esses equipamentos, né, e as necessidades que as unidades precisarão. Acreditamos sim que a escola ela tem que trabalhar com a prevenção. Sem dúvida. Né, e também, como foi totalmente falado, manter a calma. Sim. Porque muitas vezes o pânico, e sabendo que estamos em um ambiente escolar, onde no mínimo teremos por volta de 400 crianças, né, circulando pelo mesmo espaço, sabemos também que as crianças elas podem apresentar, né, sintomas de gripe, mas não que eles sejam suscetíveis ao coronavírus. Né? E sabemos também que as crianças pequenas, que é um grande receio dos pais, as crianças de 0 a 3 anos, esse convívio coletivo, as crianças estão nesse processo de desenvolvimento imunológico. Né? Então, essas gripes, elas acontecem. Bem frequentes. Muito. Quem tem filho pequeno sabe que até os 3 anos a criança fica muito gripada. Isso mesmo. Então, assim, já faz parte, né, até mesmo do crescimento da criança. Sim. E desse sistema imunológico para se fortalecer. Então, eu acredito que o ambiente escolar, ele precisa estar, de maneira arejada, trabalhar, sim, com muito mais afinco a questão da higienização e limpeza. Acho que a higienização dos utensílios que são usados pelos bebês, né, brinquedos, as mamadeiras, que já tem até produtos específicos nas unidades escolares para essa higienização adequada. Isso é o que a gente mais precisa trabalhar. Mas eu acho que o mais importante é a gente manter a calma, né, manter a calma, adotar esses protocolos de prevenção e de atitude o menos possível de aglomeração, os abraços, os beijos, né? A gente dá uma minimizada nessa situação, sem, como falaram, deixar de ser educado. Exatamente. Né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o Bom Dia Animal e vamos falar sobre os felinos. Será que gato preto corre mesmo risco na sexta-feira 13? A gente vai descobrir. Não saia daí. Até já. Chegamos ao último bloco. Agora são 8h52 e toda sexta-feira 13 é sempre cercada de muita superstição. Para os gatos pretos, sempre um alerta. Pelo menos é o que diz a maioria das ONGs de defesa de gatos. E são os gatos o nosso tema de hoje. Está aqui comigo a veterinária Paula Lago de Rezende. Ela trouxe 2 gatos, mas eles não querem ficar no colo, não é isso mesmo, Paula? Eles estão acostumando com o ambiente, estão passeando. Cadê? Vamos ver se a gente consegue pegar? Conseguimos, estamos mostrando eles passeando, eles estão literalmente passeando e conhecendo o ambiente. Paula, gato preto tem mesmo uma preocupação na sexta-feira 13? Tem não só na sexta-feira 13, mas tem preocupação em todos... Ela vai pular, gente. Vai. Ah lá, pronto, ela não quer ficar.
Então, tem preocupação, sim, na sexta-feira 13 e em todos os feriados santos que a gente fala. Então, época de Quaresma, Páscoa, Dia das Bruxas também. Então, todos os feriados que tem alguma superstição por trás ou algum envolvimento religioso, a gente tem preocupação, sim, em doar os gatos. Não só os pretos, todos os gatos. Todos os gatos. Todos os gatos, sim. A gente está vendo que, diferente dos cachorros, eles são animais bem, vamos dizer assim, independentes. Eles ficam onde eles querem ficar e não tem discussão, é isso mesmo? Eles se adaptam à casa, claro, mas eles são super apegados aos donos. Eles não são aqueles... Porque tem muita gente que fala assim, o gato nem quer saber do dono, é diferente de cachorro. É quem nunca teve gato. É quem nunca teve gato. Porque os gatos gostam do dono, gostam da casa também, claro, eles se ambientam. Então, quando você muda de casa ou você tem alguma mudança na casa mesmo, trocar um sofá ou alguma coisa do tipo, por exemplo, eles sentem. Olha, bater a cabeça no vidro. Eles não estão acostumados com aquele ambiente, então eles têm que reconhecer o ambiente e qualquer mudancinha, eles sentem muito, né? Mas eles claro, amam o dono, a gente sente isso. A gente tem ótimos exemplos de convivência super harmoniosa e pacífica entre cães e gatos, que, teoricamente, pelas histórias em quadrinhos, são inimigos. Como agir, na verdade, para que essa convivência seja harmoniosa? É melhor pegar, por exemplo, quem já tem um cachorro, pegar um gatinho filhote do que um gato adulto para essa adaptação ou não? Tanto faz, depende do gato. Tem gato que não aceita cachorro de forma alguma e tem cachorro que não aceita gato de forma alguma. Como gatos não se aceitam e cães não se aceitam. Isso é do temperamento de cada animal, tá? Eu, por exemplo, tenho 2 cães e 9 gatos. Eles vivem todos vivem bem. Numa boa. Alguns cuidados na adaptação, por exemplo, cortar a unha do gato, porque ele pode machucar, principalmente o olho do cachorro. O olho do cachorro. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter. A adaptação deles, a gente vai fazendo aos poucos. Então, deixa eu sentir o cheiro do paninho, põe na caixa, deixa chegando aos poucos, não apresenta logo de cara, né? Agora, tem animal que você fala, não, eu não sei como é que ele vai ser. Você põe, pronto, estão os dois brincando ao mesmo tempo. Como se fossem, inclusive, da mesma espécie. Da mesma espécie, sim, né? como se conhecessem desde criancinha. Exatamente. Criar gato é mais fácil, dá menos trabalho do que criar cachorro, por exemplo, ou não? Eu te falei, eu tenho 2 cachorros e 9 gatos. Os cachorros dão muito mais trabalho do que os 9 gatos, com certeza. Eu tinha um cachorro só, agora eu tenho 2, né? Veio agora, faz no mês passado. E eu falo, meu cachorro, dava mais trabalho do que os 9 gatos juntos, com certeza. Com relação à doença dos gatos, o que é preciso estar mais alerta? As vacinas são as mesmas que nós damos em cães ou não? Não, a vacina de raiva, que é obrigatória, a gente precisa dar, tanto nos cães quanto nos gatos, tá? Uma vez por ano, isso é obrigatório. Outras doenças, que a gente chama as vacinas de virose, em cães são umas doenças, em gatos são outras, tá? É importante, sim, vacinar todo ano o gatinho. Claro, com a orientação do veterinário, é o veterinário que vai vacinar, então ele vai ver qual a necessidade daquele gato. É individual, não é, por exemplo, como para os cachorros, que tem uma relação de Para os cachorros hoje já é individual também, tá? Existe aquele protocolo de fazer a primovacinação, que é durante o primeiro ano de vida, e depois, todo ano, fazer o reforço, tá? É um protocolo universal, mas a gente acaba adaptando a necessidade de cada animal. Tem animal que tem um desafio maior, ou seja, ele está mais exposto a doenças e outros menos. Os meus gatos, por exemplo, como eu estou lidando com gatos doentes o tempo todo, eles são vacinados com uma frequência maior, claro, né? Do que um gato que está em casa, fechado no apartamento, que não tem contato com ninguém, e o dono não está levando doenças para dentro de casa. Ele não está trabalhando em abrigo, ele não está trabalhando em abrigos, ele não está lidando com gatos doentes. Olha, Paula, eu queria muito te agradecer a participação e a disponibilidade de trazer esses bichanos tão gostosos. Eu confesso que eu tenho 3 cachorros e estou amadurecendo a ideia de ter um gato na minha casa. Maravilhoso, você vai se apaixonar. E assim, eu acho que o que é importante a gente deixar claro que animal nenhum merece ser vítima de maus tratos e que animal bem cuidado é família bem cuidada, saúde garantida, não é isso mesmo? Exatamente. Hoje a gente já tem o conceito de saúde única. Sim. Né? Então, a saúde dos pets, a saúde dos donos, porque a gente está no mesmo ambiente, eles dormem juntos com a gente, né? A gente tem um contato muito grande.
Então é muito importante estar sempre mantendo a saúde deles em dia quanto a nossa, porque uma interfere na outra com certeza. Muito obrigada pela tua participação, Obrigada. pela tua disponibilidade mais uma vez de trazer estes bichanos que não teve jeito, gente. Eles não quiseram ficar aqui com a gente. Eles estão passeando pelo estúdio e deixa assim, porque o bicho tem que ficar solto mesmo. Grace, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Um bom últimos, vamos dizer assim, 8 meses aí de gestão na educação. Praia Grande é um exemplo de investimento em educação que precisa ser perseguido pelas nossas 9 cidades, pelas nossas 8 cidades, e muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bozella, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Parabéns pelo teu trabalho. A gente sabe que voz na Câmara Federal realmente só tem quem é atuante, né? E do primeiro ano de mandato até o começo desse seu segundo mandato, o que a gente vê realmente é que você está preocupado. Eu falo aqui pela nossa região, pela região da Baixada Santista, com o que de fato está faltando aqui para os moradores. Muito obrigado pela tua participação, sucesso. Eu que agradeço, Nathalie, sempre um prazer. E hoje é sexta-feira 13, mas é um dia especial, que é o dia do seu, não é do seu aniversário, mas é do seu renascimento. Exato. Né? Então temos muito a comemorar. Sem dúvida. E estou sempre à disposição de vocês. Parabéns. Muito obrigada. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 19h30 tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana. Tchau!